Olá, meus amigos. Hoje o nosso destaque é o comentário do Clóvis que está sendo mostrado aí. Em um questionamento aparentemente simples, ele quer saber se é possível usar um chuveiro fabricado para 220 volts em uma rede elétrica de 127 volts. Mas antes de iniciarmos, eu peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações e receber as novidades do canal. E não se esqueça de deixar o seu like. Não custa nada e é muito importante para nós. Muito bem, o Clóvis fez um questionamento que ainda hoje deixa alguns eletricistas em dúvida. E ele pergunta se é possível ligar um chuveiro para 220 volts em 127 volts. E a resposta é sim, você pode ligar diretamente um chuveiro para 220 volts em 127 volts e o seu chuveiro não vai ser danificado. Mas isso vai causar perda de potência. E a consequência disso é que o chuveiro vai aquecer a água de forma bem reduzida. Ou seja, o rendimento do chuveiro cai quando você liga esse chuveiro em uma rede de tensão inferior à tensão original de fábrica. Isso reflete no consumo? Sim, vai refletir diretamente no consumo. Essa resposta teórica você já tem. Agora, vamos ver matematicamente por que isso acontece. Nós vamos fazer uma análise bem criteriosa, bem devagar, a partir dessas gravuras que estão sendo mostradas. Nós temos aí um chuveiro com potência de 4.500 watts, ligado em 220 volts. Esse chuveiro vai demandar uma corrente de aproximadamente 20,4 amperes. Por se tratar de um circuito puramente resistivo, nós podemos usar a lei de Ohm para entender o seu funcionamento. Para esse chuveiro funcionar em 220 volts sem queimar, ele precisa ter uma resistência de 10,7 ohms, como você vê aí. Com essas características, ele vai funcionar perfeitamente quando for ligado em 220 volts. E se eu mudar para um local onde a tensão 220 volts não está disponível, posso usar esse mesmo chuveiro em 127 volts? Você já viu que é possível e viu também as perdas que você vai ter. Veja agora por quê. Quando o chuveiro para 220 volts é ligado em 127 volts, ele vai demandar uma corrente menor, porque a resistência continua a mesma, 10,7 ohms. E a lei de Ohm diz que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão elétrica quando a resistência é mantida constante. Isso quer dizer, meus amigos, que se eu aumento a tensão, a corrente aumenta proporcionalmente. Mas também, se eu diminuo a tensão, essa mesma corrente também vai diminuir na mesma proporção. Então, quando eu diminuir a tensão para 127 volts e a resistência do chuveiro continuou a mesma, a corrente demandada foi 11,8 amperes, menor do que a corrente em 220 volts, que é 20,4 amperes. No momento que foi aplicada a tensão de 127 volts, a potência de trabalho desse chuveiro passou a ser aproximadamente 1.500 watts, porque a potência é o produto da tensão multiplicada pela corrente. Então, com menos potência, você tem menos aquecimento e, consequentemente, menos consumo. Veja por quê.
Nesse vídeo, que está no card aqui em cima e também na descrição desse nosso vídeo de hoje aqui embaixo, há maiores detalhes sobre o consumo elétrico residencial. Nós vamos usar o nosso exemplo para mostrar a alteração do consumo de energia. Nós já sabemos que o consumo de energia ele é medido em quilowatts por hora. Se esse chuveiro ficar ligado por 3 horas em 220 volts, ele terá um consumo de 4.500 watts vezes 3 horas. E isso vai resultar em 13,5 kWh. Esse mesmo chuveiro, ligado em 127 volts, teve sua potência reduzida para 1.500 watts. Se o chuveiro ficar ligado por 3 horas, o consumo final será 4,5 kWh. Isso é vantajoso? Depende. Se você não se incomodar com o pouco aquecimento da água, isso pode sim ser uma grande vantagem. Certamente você terá uma economia considerável no seu consumo de energia elétrica. Outro ponto que deve ser observado é a capacidade do disjuntor de proteção desse chuveiro. Observe que quando o chuveiro foi ligado em 220 volts, havia um disjuntor de 25 amperes para proteger o circuito. Quando foi aplicada a tensão de 127 volts, a corrente caiu para 11,8 amperes. E isso torna esse disjuntor inadequado para proteger esse mesmo chuveiro que agora é alimentado em 127 volts. Então, considere também a possível substituição do disjuntor. Tudo isso que nós acabamos de ver está resumido nessa gravura que você vê agora. Ao instalar o chuveiro para 220 volts em 127 volts, haja vista que a resistência não foi alterada, em primeiro lugar, ele não é danificado. Segundo, a corrente do circuito vai diminuir. Terceiro, a potência vai ser reduzida. Quarto, o consumo também vai ser reduzido. E quinto e último, é possível que seja necessário trocar o disjuntor de proteção desse chuveiro. E se um chuveiro para 127 volts for ligado em 220 volts? O que acontece? Nesse caso, certamente o resistor será danificado. Veja por quê. Esse chuveiro para 127 volts tem uma potência de 4.500 watts. Sua corrente será 35,4 amperes. Usando a mesma lei de Ohm, chegamos à conclusão que uma resistência de 3,58 ohms foi projetada para receber 127 volts. Se esse chuveiro for ligado em 220 volts, a corrente circulante será 61,4 amperes, bem superior à corrente que o resistor suporta. Consequentemente, ele será danificado. Simples assim. Toda essa manipulação de grandezas elétricas você pode aprender no nosso curso de eletricidade básica. Mas nesses vídeos que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse nosso vídeo, também são mostrados os conceitos básicos da eletricidade. Então, veja os vídeos, compartilhe nas suas redes sociais e deixe seus comentários. Nós nos veremos no próximo vídeo da semana. Um forte abraço a todos e até lá!